A lição de número 5, prestando um culto santo a Deus. Para você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu comentário e compartilha com a galera, para alguém que precisa aprender aí da palavra de Deus, beleza? Lição 5, prestando um culto santo a Deus. A gente vai estudar um pouco do Salmo 24, tá? Salmo 24, que é um salmo que aparentemente, né, tudo indica aí que ele foi escrito no momento em que Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, certo? Então a gente vai ver um pouquinho desse contexto aí e tal. E o Salmo 24, ele apesar dele ser visto, né, como um salmo messiânico também, a gente consegue tirar algo a respeito de liturgia, a respeito de como prestar um culto agradável a Deus através desse salmo. Então a gente vai estudar nele nesse sentido, não no sentido messiânico, mas no sentido de liturgia, no sentido de prestar um culto, de como prestar um culto agradável a Deus, né? Um culto santo, que não é qualquer culto, certo? Então nosso texto principal está lá em Salmo 24, verso 7, diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O resumo da lição diz o seguinte: a nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. Os objetivos da lição são compreender que o Todo-Poderoso é o objetivo de nossa adoração, saber como o crente deve se apresentar diante de Deus em um santo culto e conscientizar de que o culto é a expressão visível do divino na terra. Nosso texto bíblico está lá em Salmo 24, do 1 ao 10. Então, vou ler o primeiro e vocês me ajudam em lendo os demais, tá? Salmo 24, do 1 ao 10 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus na sua salvação. 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó estradas eternas, e entrará o Rei da Glória. 8. Quem espera a glória do Senhor, forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Certo. Então, o Salmo 24 ele traz todo esse contexto para a gente de alguém afirmando, né, a respeito de Deus, alguém falando a respeito sobre como Deus deve ser adorado e alguém também anunciando como se fosse a entrada de Deus em algum lugar, né? A entrada do Senhor Jesus em algum lugar. Então, a gente tem esse contexto aí no Salmo 24, né? E vocês podem ver que foi feito como um louvor, que tem aquele sei lá, né? Que a gente comentou da primeira, o sei lá, né? Sei lá. Toda vez que tem isso, significa aquela pausa entre as estrofes ali do louvor da música. Então, é realmente um louvor que foi feito ali, certo? Então vamos para a nossa introdução. Diz assim, ó: a presente lição é um estudo a respeito do Salmo 24. Veremos o contexto em que esse salmo foi produzido, sua estrutura e como ele mostra duas realidades no contexto de um culto. Primeira, Deus como objeto de adoração. Segunda, adoradores que tributam adoração a Ele. Nesse sentido, perceberemos que o Salmo 24 tem muito a nos auxiliar à prática do culto a Deus em nossas igrejas locais. Então, eu sempre falo para vocês uma coisa, e é muito verdade, que é o quê? Existe uma forma correta de nós adorarmos a Deus, certo? Nem sempre a intenção é o que vale, nem sempre a sinceridade é o mais importante. Muitas das vezes a gente precisa entender que Deus ele escolheu uma forma de ser adorado. Deus ele escolheu um método para ser adorado. A gente precisa adorá-lo da forma como Ele escolheu ser adorado. Então, se Ele escolheu ser adorado com a gente plantando bananeira, um exemplo, a gente vai adorar Deus plantando bananeira. Se Ele escolheu que a gente adorasse Ele, todo mundo usando, sei lá, um
chapéu na cabeça, todo mundo teria que adorar a Deus com um chapéu na cabeça. Então, a forma como que Deus escolheu que nós adoramos a Ele, nós precisamos segui-la, certo? Porque muitas vezes a gente altera isso, a gente altera essa forma de adorar a Deus, porque a gente acredita que Deus vê a intenção, Deus vê o coração. Ele vê, sim, Ele vê. Mas uma coisa é a gente não ter condições de fazer um algo. Outra coisa é a gente ter condições e não querer fazer simplesmente porque Deus conhece o coração. Isso não é válido para Deus. Deus não recebe. Certo? Então, quando a gente fala de culto a Deus, nós falamos de uma oferta que precisa ser agradável a Deus. E como será agradável? Fazendo da forma que Ele ordenou que nós fizéssemos. Certo? Então, o Salmo 24 vai nos auxiliar a entender um pouco melhor a respeito de como a gente precisa nos preparar para um culto, como a gente precisa prestar um culto a Deus. E isso é uma coisa, gente, que eu vou falar para vocês, tem faltado muito no nosso meio. A preparação para o culto, porque muitas das vezes a nossa vida é tão corrida e a gente chega aqui, a gente chega para o culto sem preparo nenhum. Aí a gente entra e sai do mesmo jeito, mano. Por quê? Porque a gente não se preparou para o culto. Porque a gente não fez o que deveria ser feito. Então, uma vez eu ouvi uma frase, se eu não me engano, foi do Rodolfo Abrantes. Ele falou uma frase muito interessante. Ele falou que a palavra do culto, ela não tem que ser o prato principal para você, ela tem que ser a sobremesa do que você já comeu na sua casa. Então, assim, todo mundo vem para a igreja, eu vou me alimentar lá na igreja, tá, mas você tinha que ter se alimentado em casa, e lá na igreja é o complemento do que você já se alimentou. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente. Essa questão da gente se preparar para o culto tem faltado nos nossos dias, por isso que cada vez mais a gente vê cultos frios. A gente muitas vezes vê o período do louvor, quantas vezes, eu já participei do Ministério de Louvor, eu sei como que é, mano. O Ministério de Louvor está lá se esgoelando, tentando conduzir o povo na adoração e o povo não consegue, mano. Por quê? Porque tá louco, mano, não se preparou para aquilo. Como que Deus vai derramar algo sobre alguém que não se preparou para receber aquilo? Então, isso falta nos nossos dias. E a intenção dessa lição é a gente entender um pouco desse preparo, um pouco dessa forma que a gente precisa estar apto para estar no culto a Deus, oferecer um culto agradável a Deus, beleza? Então vamos lá para o tópico 1, diz assim, o Deus Todo-Poderoso é o objeto da nossa adoração. Vamos entender o Deus como objeto da nossa adoração, certo? Subtópico 1 diz, o contexto do Salmo 24. Acerca do Salmo 24, a maioria dos estudiosos o remonta ao contexto da chegada da Arca da Aliança à tenda preparada no Monte Sião, no período do reinado de Davi. Lá em 2 Samuel 6, do 1 ao 15. Vocês lembram o que aconteceu com a Arca da Aliança? Como ela foi roubada? Vocês lembram como foi isso? Vocês sabem o que é a Arca da Aliança, né? O que a Arca da Aliança representava? Aliança de Deus com a humanidade. Não só isso, mas ela tinha ela representava algo específico. Quando a gente fala a respeito da Arca da Aliança, a gente está falando ela representava o que Moisés lá no deserto falou para Deus? Que se não tivesse com ele, não precisava mandar ninguém. Presença de Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Certo? A Arca da Aliança, então, como é que foi? Está lá em Êxodo capítulo 25, se eu não me engano. Deus manda construir, Números 25, parece. Deus manda Moisés construir, ele dá todas as medidas certinho, fala a madeira que seria feita, como seria feito e tal. E passa tudo para Moisés. Deus fala que capacitaria os artesãos para que eles pudessem fazer. E foi feita lá a Arca da Aliança, né? Uma caixa que foi feita com madeira de acácia, se não me engano, e ela foi toda feita em ouro em volta, foi toda banhada a ouro, toda coberta com ouro por dentro e por fora. E foi feita a tampa, né? E na tampa tinha a figura de 2 querubins, onde as suas asas, um de frente para o outro, né? As suas asas se tocavam e eles estavam de cabeça baixa, em reverência a Deus. E dentro da Arca da Aliança foi colocado um pote com maná, que caiu do céu lá no deserto, foi colocada as tábuas dos 10 mandamentos e foi colocado também a vara de Arão ali dentro. E por que foi colocado todas essas coisas? Porque todas essas coisas foram sinais de Deus para o povo de Israel. Então, o maná
foi o alimento que Deus mandou do céu. Os 10 mandamentos foi o concerto que Deus fez com o seu povo, as diretrizes que Deus fez com o seu povo. E a vara de Arão foi Deus cumprindo a promessa que ele fez a Arão, né, de que ele seria sacerdote. Então, todos ali dentro estavam esses itens ali. E a arca foi tampada e ninguém mexia lá dentro. E a arca representava a glória de Deus. Então, quando o povo estava com a arca da aliança, eles estavam com a glória de Deus no meio deles, certo? Então a arca da aliança representava lá a glória de Deus. A arca da aliança foi feita para ser carregada por levitas, por pessoas, tá? Então ela tinha 4 argolas assim, né? 4 argolas assim nas suas pontas, e foi feito bastões que eles colocavam, né, nessas argolas, colocavam aqui no ombro e carregavam. Os levitas carregavam ela no seu ombro. E inclusive por isso até às vezes quando eu vejo alguém com um brinco muito gigante, eu falo que a irmã está usando a argola da Arca da Aliança na orelha, por causa disso. E ela foi feita para ser carregada dessa forma, tá? Com homens, com pessoas, sendo levada por pessoas. E aí como que a gente lembra da história da Arca da Aliança? A Arca da Aliança sempre habitou no meio do povo de Israel. E o povo de Israel tinha o costume de levar essa arca para a guerra. Por quê? Porque quando eles estavam na guerra, eles viam, né, eles tinham a presença de Deus junto com eles. Então aquilo garantia a vitória para eles, certo? Então eles levavam a Arca da Aliança para o campo de batalha. E eles venciam a guerra. Por quê? Porque a presença de Deus estava com eles. Um tempo passou, né, desde que foi criada a arca e tal, etc. Passou um tempo dos juízes. No tempo dos juízes, Deus levantou Eli, certo? Foi um dos últimos juízes aí, profetas, sacerdotes que teve lá. E Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, certo? A gente conhece um pouco da história. Só que Samuel foi morar com Eli também por causa do voto de Ana. Então, Samuel foi morar com Eli, né? Samuel aprendeu o ofício de sacerdote. Samuel serviu a Eli, serviu a Deus ali. E o que acontece? A gente vê a história de Ofni e Finéias, eles profanavam o tabernáculo de Deus. Eles profanavam as ofertas. Quando o povo levava a oferta, eles pegavam a melhor parte para eles e ofereciam para Deus o resto. Eles dormiam com mulheres, né? Eles adulteravam com mulheres dentro da tenda da congregação, dentro do tabernáculo de Deus. Eles realmente zombavam, eles realmente blasfemavam contra Deus, né? E o que aconteceu? Num determinado tempo, os filisteus vieram contra Israel. E Ofni e Finéias tiveram a brilhante ideia de levar a Arca da Aliança para a guerra. Então eles falaram, não, manda buscar a Arca da Aliança, porque se a presença de Deus for conosco, então nós sairemos vitoriosos dessa guerra, né? Só que Deus não compactua com o pecado. E como eles eram blasfemadores, como eles eram pessoas que não estavam nem aí para os mandamentos de Deus, que não estavam nem aí, né, para Deus em si, então Deus também não tinha compromisso nenhum com eles. Eles não tinham compromisso nenhum com Deus, Deus não tinha nenhum compromisso com eles. E aí foi o que eles fizeram, eles levaram a Arca da Aliança. E naquela época, como eu falei, que o pessoal levava a Arca da Aliança para a guerra, quando os inimigos viam, né, eles conheciam a história, quando eles viam a Arca da Aliança no meio, eles já tremiam na base, mano. Eles já tremiam na base. Mas eles levaram a Arca da Aliança para a guerra e mesmo assim perderam a guerra. E os filisteus levaram a Arca de Deus embora. A Arca de Deus foi colocada no templo de Dagon e Deus começou a castigar o povo filisteu lá por conta da Arca da Aliança estar lá, porque não era para ela estar lá. Então Deus permitiu que a arca fosse levada, mas mesmo assim Deus castigou o povo filisteu porque eles levaram. Então eles colocaram lá no templo de Dagon. Quando foi no outro dia, a estátua de Dagon estava caída no chão. Aí os filisteus foram lá, levantaram a estátua e no outro dia novamente a estátua de Dagon estava no chão. Aí eles levantaram de novo e colocaram guardas lá para ver o que estava acontecendo, se alguém estava entrando lá e derrubando a estátua de Dagon. Aí no outro dia, mesmo com os guardas lá, a estátua de Dagon estava no chão de novo, com os pés e os braços cortados. Então aquilo foi né, muito mais que um recado de Deus dizendo que ele era o único Deus a ser adorado, que diante dele até os outros deuses tinham que ficar com o rosto na terra, com o rosto no chão, com o rosto no pó. Então Deus castigou o povo filisteu, Deus mandou uma praga lá, e
Se eu não me engano, foi hemorroidas, mano. Eu acho que foi hemorroidas. Deus mandou hemorroida nos filisteus lá, o negócio foi louco. E aí eles devolveram, eles jogaram a Arca da Aliança lá para a terra de Israel, já numa divisa lá com a Filístia, né? E aí foi parar na casa de um homem lá, que eu esqueci o nome dele, mano, agora. Foi parar na casa desse mano aí. E aí, depois de mocota, a Arca da Aliança ficou, acho que 40 anos na casa desse homem. E aí, foi 20 ou 40 anos que foi na casa desse homem, a Arca da Aliança. E aí, depois de mocota, Davi decide buscar a Arca da Aliança. Quando Davi assume o reinado, ele foi o único rei que lembrou da Arca da Aliança. Ele falou assim, a Arca da Aliança está na onde? Ah, está lá. Então vamos trazer ela para o centro da cidade, vamos trazer ela para Jerusalém, porque aqui que é o lugar dela, certo? Então ele se importou, ele foi o único rei que se importou com a presença de Deus. E aí ele manda buscar a Arca da Aliança. Só que ele manda buscar a Arca da Aliança num carro de boi. Então os bois carregando lá e a arca em cima do carro. E lembra que eu falei para vocês que a Arca da Aliança foi feita para ser carregada por pessoas, certo? Então, no meio do caminho lá, e eu acho que vocês conhecem a história, no meio do caminho os bois tropeçam, a Arca da Aliança balança, ia cair, o filho de Obed-Edom foi, filho de Obed-Edom, o filho desse mano aí que a Arca da Aliança estava na casa dele, ele vai segurar a Arca da Aliança para não cair, para não quebrar, e aí Deus fulmina ele na hora, mata ele, porque ele tocou na Arca da Aliança. Então, Davi fica lá em choque, tipo, o que aconteceu? Tipo, eu matei o cara, né, tal, não sei o que. Aí Davi vai, pensa, como é que eu vou fazer? E aí Davi cata e Deus fala com Davi, fala, né, você sabe o jeito que é para ser carregado o negócio, por que você foi querer carregar do jeito errado? E aí Davi volta lá, traz os levitas, manda os levitas cantarem, e eles iam carregando a arca, e a cada 7 passos eles sempre faziam um sacrifício a Deus. A cada 7 passos eles sacrificavam a Deus, até chegar em Jerusalém. E quando a arca vai entrando em Jerusalém, o povo vai cantando, né, e celebrando a Deus. E a maioria dos estudiosos dizem que esse salmo foi escrito nesse contexto. Para que a arca estava entrando em Jerusalém, né, o povo gritava, abram-se, levantem-se, portas, né, e tal, que vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, né? O Deus poderoso na batalha e tal. Então, os estudiosos dizem que faz referência a esse momento em si. Mas eu acho que esse salmo é muito mais messiânico, na minha concepção é muito mais messiânico. Porque o texto mostra o que? Levantai as portas das vossas cabeças, levantai-vos entradas eternas. Fala a respeito de eternidade. A gente não tem nada eterno na Terra, né? É uma coisa muito mais além, né? Uma coisa muito mais além mesmo. Então, eu acho que faz muito mais sentido isso no contexto de quando Jesus ressuscitou, ele diz que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Então ele é recebido nos céus, né, de uma forma mesmo como o Senhor dos Exércitos, como o Rei da Glória. Então faz muito mais sentido nesse contexto do que no contexto terreno. Mas a maioria dos estudiosos dizem que houve nesse contexto aí também esse louvor. Então o Salmo 24 nasceu aí, tá? Nasceu nesse contexto aí. Então é verdade também que o Salmo tem sido classificado na categoria dos messiânicos, devido à ênfase dos versículos 7 a 10. Entretanto, nosso estudo se dará na perspectiva de considerar o Salmo adequado para uma ocasião litúrgica, o quanto ele nos ajuda a cultuar a Deus de uma maneira verdadeira. Então a gente precisa entender que a liturgia ela não está aqui para... A liturgia do culto ela não está aqui para fazer o culto ser um pé no saco. Né? A verdade é essa. Mas a liturgia está aqui, ela funciona, ela existe para fazer com que a gente adore ao Senhor da forma como ele quer ser adorado, de uma forma verdadeira. Então a liturgia ela representa a ordem no culto. A gente vai ver isso aí mais para frente. Então, por isso que a gente vai usar o Salmo 24 para entender isso melhor. Tá? Então, por isso classificamos na categoria dos salmos litúrgicos. Seu apelo litúrgico nos auxilia na prática do culto moderno. Mas o Salmo foi escrito há não sei quantos anos atrás. Não, mas ele vai nos auxiliar no nosso culto moderno, no nosso culto de hoje. Tá? Assim podemos estabelecer a seguinte estrutura do Salmo 24. Primeiro, a verdadeira natureza da adoração. 2, a coroação do rei. Na primeira estrutura, a natureza da verdadeira adoração, podemos subdividir em 2 partes. A, o objeto da adoração, o Deus Criador,
B, a vida de quem adora. Neste primeiro tópico abordaremos os versos 1 e 2 e os versos de 7 a 10, pois dizem respeito ao objeto de devoção e adoração do crente. Então, qual que é o nosso objeto de devoção e adoração? Qual é o nosso objeto de devoção e adoração? Deus, né? Deus. Deus é o nosso objeto de devoção e adoração. Certo? Quando fala de objeto, eu falo de algo que é algo palpável, que é usado, né? Mas objetivo, tá? O objetivo da nossa adoração, nesse sentido da palavra, não no sentido de um objeto, não. Tipo, né, tá menosprezando Deus, e tal, não nesse sentido. Objeto é no sentido de objetivo, tá? Então, ó, tópico 2. Deus é soberano. O primeiro versículo atesta que o mundo e tudo que nele habita pertencem ao Senhor. Então não tem essa de que, tal coisa é do diabo, tal coisa é do Satanás. Não, quem criou foi Deus. Deus criou, tá? Por mais que, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, por mais que eu não goste de gato, você não gosta de gato, mas foi Deus que criou, mano. É de Deus. Eu não posso falar que é um bicho do Satanás, porque é de Deus, mano. Deus criou, certo? Então tudo que existe na terra, tudo que existe no céu, tudo que existe no mar, foi Deus que criou. Por mais horripilante que pareça, por mais, às vezes, que a nossa cabeça, faça uma bagunça e entenda que não, mas como que Deus criou um negócio desse? Mas foi Deus que criou, tudo Deus criou e Deus criou de forma perfeita, tá? Então, foi Deus mesmo que fundou a terra sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. Esse Deus é o objeto de adoração na tenda de Israel. Como estabeleceu o mundo e tudo que nele há? Deus formou a nossa vida, nos forjou segundo a sua vontade. Nós somos criação direta do Deus Todo-Poderoso. É a Ele que devemos louvar e adorar. É a Ele que devemos prestar culto. Deus é soberano na vida do seu povo. Não somos onipotentes, onipresentes, nem oniscientes, mas Deus é. Somos limitados, mas Ele é ilimitado e infinito. Então, Deus, o objeto da nossa adoração, quando a gente fala do objetivo da nossa adoração, que é alcançar o Senhor, que é Deus, então a gente entende o quê? Que a gente precisa entender por que Ele ocupa essa posição na nossa vida. Por que Deus é o objeto da nossa adoração? Porque Ele é dono de tudo. Porque Ele é o Criador, porque Ele é soberano. Porque, como eu falei na ministração de domingo aqui, Cristo é supremo, Ele está acima de tudo, acima de todos, acima de toda a criação. Então é por isso que Ele é o objeto da nossa adoração, porque Ele é maior do que tudo, maior do que todos. É porque Ele nos criou de acordo com a sua vontade, e por Ele a gente tem vida. Então é nosso dever adorar ao Senhor, é nosso dever bendizer o nome do Senhor, é nosso dever prestar culto a Ele, porque Ele é tudo. Ele é mais do que tudo. Ele é acima de tudo. Então, esse é o objeto da nossa adoração. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque se a gente não entende quem Deus é, o que Ele fez, ou o que Ele representa, a gente nunca vai entender que a gente precisa prestar um culto a Ele. Então, se a gente não entende que a gente precisa prestar um culto para Ele, tanto faz, tanto fez. Eu prestar culto ou não. Eu adorar Ele ou não. Eu servir a Ele ou não. Então, eu preciso entender quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele representa. E aí, então, eu consigo entender o porquê eu preciso prestar um culto para Ele. Então, Deus, Ele é soberano. Por isso, nós prestamos culto a Ele. Porque Ele é o dono de tudo. É o Criador de tudo e está acima de tudo. Certo? Então, nós não somos onipotentes, nem oniscientes, nem onipresentes, mas Deus é. Nós somos limitados, mas Deus, Ele é ilimitado, certo? E infinito. Então, é a Ele que nós devemos prestar a nossa adoração. Subtópico 3. A coroação do rei. É possível contextualizar esses versículos a um chamado ao povo diante das portas da tenda que se tornou o templo. O pastor George Wood, em sua obra sobre Salmos, diz que nos versículos 3 a 6 o adorador está fora do templo, mas nos versículos 7 a 10 ele está dentro da área do templo. É o Senhor forte, poderoso e Rei da glória entrando no templo. Como cristãos, também aplicamos os versículos 7 a 10 a messianidade de Jesus Cristo. Nosso Senhor é o Rei da Glória, o Emmanuel, isto é, o Deus conosco, o Deus que se tornou barro. Embora tenha sido humilhado com uma morte de cruz,
Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Assim o Salmo 24 nos ajuda a adorar a Deus, ao Deus Filho, Jesus Cristo. Eis o elemento cristocêntrico do culto cristão. Nele experimentamos um pouco do reino eterno do nosso Senhor, quando um dia será implantado neste mundo por Ele mesmo e de uma vez por todas. Então, os versos do 7 ao 10, eles coroam Jesus como Rei da Glória. Eles dão a Jesus a autoridade. Eles mostram que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, em algumas versões invencível na batalha. Então mostra quem é Jesus, coroam Jesus. E por mais que aqui na terra Ele tenha sido humilhado, tenha sido esbofeteado, Ele tenha sido morto, tenha sofrido uma morte humilhante, uma morte maldita, que era a morte de cruz, mas Ele foi exaltado sobre todo nome. Ele recebeu um nome sobre todo nome, um nome que todo mundo vai confessar, um nome que diante dele todo joelho vai se dobrar. Então, esse verso mostra o nosso Deus como Rei, o nosso Jesus como Rei, e Ele é o elemento central do nosso culto. Então, quando a gente vai, por isso que a gente falou na primeira, acho que foi na primeira aula que a gente conversou a respeito disso, mas quando a gente vai num culto que tem muito louvor, esquece de Deus, então Deus não é o centro do culto. Então Jesus não é o centro do culto, então eu sou o centro do culto. E aí é isso que não pode acontecer, a gente precisa entender que o centro do culto é Jesus. O centro do culto é o nosso Deus, a gente não pode substituir isso, porque se a gente substituir isso, a gente não está cultuando a Deus, a gente está cultuando nós mesmos. Estamos nos cultuando, estamos prestando culto a nós. Porque eu vou louvar um louvor de autoajuda. Para quê? Você está adorando a Deus do quê? Nisso aí, nada. E eu sou muito chato nisso, gente. Um dia, se eu for pastor de uma igreja, mano, eu vou ser chato, mano. Ninguém vai me aguentar, acho que eu vou esvaziar a igreja, velho. Deus queira que eu não fique aqui na sede, porque senão não. Cara, porque, mano, louvor tem que ser louvor, mano. Louvor é a Deus. Eu estou louvando quem? A Deus. Então é para Ele. Para Ele. Não, sabe, não existe outra forma. É para Ele o louvor, mano. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então o louvor tem que ser direcionado a Ele. Não é para mim, mano. O louvor não tem que ser para mim. O louvor não tem que me fazer sentir bem. O louvor tem que me fazer adorar a Ele, prestar um culto agradável a Ele. Então, a gente precisa ter Jesus como o objeto do nosso culto central. Nosso culto tem que ser cristocêntrico. Tem que ser teocêntrico, Deus no centro, Cristo no centro. Se não for isso, então é melhor nem prestar um culto, mano. Que pelo menos a gente não idolatra ninguém. Certo? Então, pense, Deus criou soberanamente o mundo e tudo que nele habita. Ponto importante. O Senhor Jesus Cristo é o Rei da Glória, o nosso Senhor. Alguma dúvida, pessoal, até agora? De boa? Tranquilinho? Vamos lá então para o tópico 2. Como se apresentar diante de Deus em um culto santo, ou em um santo culto. Primeiro, pureza de coração, os versos 3 e 4. O versículo 3 se inicia com a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Eu lembro de um louvor trazendo a arca. Acho que é no CD, olha para mim, olha no CD, olha para mim. Olha para mim. Mano, trazendo a arca, né? Que era o toque no altar, eles têm louvores maravilhosos de adoração, mano. Eles também têm os louvores também que é eu puro. Difícil. Olha o nome do CD, olha pra mim. Beleza. E aí tem um louvor lá, a primeira introdução antes do hino, né? E aí ele cantava o quê? Quem levará a arca, quem subirá ao monte do Senhor para o adorar. E eu lembrei disso quando ele estava lendo a lição. Porque realmente é uma pergunta que a Bíblia faz, é uma pergunta que esse salmo faz. Quem subirá ao monte do Senhor? Né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santuário? Quem irá adorar o Senhor? Quem pode fazer isso? Quem é que deve fazer isso? E aí o salmista mesmo responde, né, logo na sequência. Em outras palavras, quem pode entrar no templo e receber a bênção do Senhor? O versículo 4 responde: o limpo de mãos, puro de coração, que não tem vaidade e nem pratica o engano. Aí eu pergunto para vocês:
quem não faz nada disso? Quem não tem vaidade? Quem não é enganoso? Quem é limpo de mãos, limpo de coração? Quem? É fogo, mano. Difícil. Então, todas essas características são esperadas do jovem adorador, que entra no templo para cultuar a Deus. É um tipo de vida em que o adorador renuncia ao próprio ego para entronizar a Deus no seu coração. É um estilo de vida que tem consequências práticas para fora da área do templo. Então, quando a gente fala a respeito de adoração, tá, gente? O salmista pergunta aqui: quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode entrar no santuário de Deus e oferecer uma adoração? E aí ele diz que é um que tem o coração puro, né, as mãos limpas, que não pratica engano e que não tem vaidade. Ninguém, não existe ninguém que cumpra esses requisitos. Não existe ninguém. E qual é a graça do negócio? A graça do negócio é justamente que Deus sabe disso. Deus entende isso. E por isso Ele permite que mesmo que nós não cumpramos esses requisitos, a gente entre no seu santuário para adorá-lo. Por quê? Porque por mais que nós não consigamos fazer, o motivo da gente estar entrando no santuário de Deus precisa ser o de adoração. Então, quando a gente fala de adoração, a gente não fala de oferecer um louvor a Deus. Quando a gente fala de adoração, a gente fala de um estilo de vida. Então, quando eu escolho subir ao monte do Senhor, quando eu escolho entrar no santuário de Deus, quando eu escolho adorar a Ele, viver uma vida de adoração, então eu mudo o meu estilo de vida. Então eu tento ser limpo de coração, eu tento ser puro de coração, eu tento não ser enganoso, eu tento não ter vaidades, eu busco viver dessa forma, por mais que eu não consiga, mas eu busco viver isso. Então nós como cristãos, a gente nunca vai ser perfeito, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir ser perfeito, mas a gente precisa buscar a perfeição. O que foi que Deus falou para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas Abraão ia conseguir ser perfeito? Não. Mas Deus estava falando para ele: busca a perfeição. Se você andar na minha presença, você vai buscar a perfeição. Você não vai alcançá-la, mas você vai buscar. Você tem que buscar isso. Por mais que você não alcance, mas você precisa ir atrás disso. Então, qual é a nossa falha hoje em dia? A nossa falha é que a gente entende que eu nunca vou conseguir ser perfeito. Então, nem vou tentar. Vou nem tentar. E isso mata a nossa vida. Por quê? Porque isso mina a nossa adoração. Porque a gente não tenta buscar os requisitos de Deus para se apresentar diante dele no culto. E a gente acha que está tudo bem oferecer um culto de qualquer jeito, com a minha vida de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. E Deus não recebe esse tipo de culto. Então a adoração, gente, é um estilo de vida que a gente vive, que vai para fora da área do templo. Quando eu estou no templo, eu ofereço minha adoração. Mas a adoração, sendo um estilo de vida, quando eu saio daquele âmbito de adoração, eu continuo adorando, mesmo não estando no local. Então hoje a gente tem a igreja como local de adoração. Mas se eu vivo um estilo de vida de adoração, então quando eu sair da igreja, eu continuo adorando a Deus, eu continuo glorificando a Deus, mesmo não estando dentro da igreja. Então eu glorifico a Deus através das minhas atitudes, eu glorifico a Deus através da minha conduta, eu glorifico a Deus através do meu trabalho, porque quando eu faço o meu trabalho de forma excelente, eu glorifico o nome de Deus. Quando eu faço o meu trabalho de forma excelente, eu glorifico o nome do Senhor. Por quê? Já pensou se eu faço o meu trabalho relaxado? Olha lá o crente lá, ó. Olha lá o crente, não faz nada direito. Está glorificando o nome de Deus? Não. Então a gente precisa fazer o nosso melhor em tudo, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, na família, tudo a gente precisa fazer o nosso melhor. Por quê? Porque também é uma forma de adoração. Quando eu tenho um estilo de vida de adoração, eu vou levar a adoração para outras áreas da minha vida. Não vou deixar ela aqui só na igreja. Quando eu entro na igreja eu sou um adorador. Não. Quando eu vivo, quando eu acordo, eu sou um adorador. Quando eu vou dormir, eu sou um adorador. Independente. Se eu estou dormindo, eu vou louvar a Deus com meu ronco, mano. Eu vou louvar a Deus com minha tosse, sei lá, durante a noite. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. A adoração é um estilo de vida. A gente precisa levar isso para outras áreas da nossa vida, não só dentro da igreja, certo? Então não é porque a gente não vai conseguir alcançar a perfeição que a gente vai deixar de buscá-la. A gente precisa buscar esses requisitos, certo? Alguma dúvida? De boa? Sobre o tópico 2, bênçãos e justiça de Deus. Os versículos 5 e 6 trazem uma promessa. O adorador que age de acordo com os versos 3 e 4 receberá bênçãos de Deus e sua justiça para a salvação. Nesse sentido, esses adoradores são os que buscam a face de Deus.
Sim, o adorador é chamado para se apresentar diante do Altíssimo para adorá-lo, buscá-lo e exaltá-lo. E é interessante que vai falar aqui no próximo texto, mas o adorador é chamado para fazer isso de uma forma que ele saiba o que ele está fazendo. Então não é uma coisa tipo assim, nossa, tá tão gostoso aqui, eu não sei nem o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer também. Tem pessoas que vêm para a igreja, tipo assim, você pergunta, por que você vai para a igreja? Ah, eu vou para a igreja porque lá eu sinto um negócio bom, eu me sinto bem lá, eu não sei o que é, mas eu me sinto bem lá. Tá lá, mas não sabe por que tá lá. Tá lá, mas não sabe o que acontece. Tá lá, mas não... Tá lá na igreja, tá prestando um culto, entre aspas, mas não entendeu nada do que é um culto. Não sabe o que é um culto. Então o que Romanos 12:1 vai dizer? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, puro e santo a Deus, que é o vosso culto racional. É culto com entendimento. É culto onde eu sei o que eu estou fazendo. É um culto que eu não estou agindo na emoção ou no sentimento. É um culto que eu sei o que eu estou fazendo. Por que eu estou no culto? Por que eu presto adoração? Por que Deus é o objeto da adoração? Eu sei o que está acontecendo. Eu sei que Deus é o objeto da adoração porque Ele é o Deus soberano, porque Ele é o Deus criador e que Ele está acima de tudo. Eu sei porque eu estou no culto, porque eu preciso adorar esse Deus. Então eu estou lá para prestar uma adoração a Ele. Então é um culto racional, certo? Nós somos chamados para sermos adoradores, nós somos chamados para sermos pessoas que vão se apresentar diante de Deus e oferecer o melhor louvor para Ele, certo? 3. É tempo de subir o monte do Senhor. O Salmo 24 nos chama a subir ao monte do Senhor. O Novo Testamento aprofunda a compreensão do templo de Deus. Hoje, o Espírito Santo nos impulsiona a glorificar a Cristo. O escritor aos Hebreus diz que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Em Cristo podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nesse sentido, o jovem que sobe o monte do Senhor vive integralmente um estilo de vida de um verdadeiro adorador. Então é tempo da gente viver uma vida de adoração. É tempo da gente subir ao monte. Então, quando a gente fala a respeito desse texto de Hebreus, que nós temos agora acesso, temos a ousadia para entrar no santuário de Deus. Porque, cara, você está entrando na presença de um rei, mano. Quando a gente fala de entrar na presença do rei, eu sempre vou lembrar de Esther, mano. Esther, ela tá lá, o povo dela está sofrendo perseguição, Esther era judia, e o povo dela sofrendo perseguição da parte de Amã, e aí Mardoqueu chega nela e fala, você precisa entrar na presença do rei, precisa pedir misericórdia por nós, precisa falar o que está acontecendo. E ela fala assim, se eu entrar na presença do rei, se ele me chamar, eu morro, velho. Porque não é qualquer um que pode entrar na presença do rei, não é de qualquer jeito. Só entra na presença do rei se o rei chama. E ela fala, se eu entrar na presença do rei, o rei não me chama já tem mais de um mês. E se eu entro na presença do rei sem ele me chamar, se ele não estender o cetro sobre a minha cabeça, eu vou morrer, mesmo sendo rainha, mesmo sendo esposa dele. Então isso mostra que para entrar no santuário de Deus é necessário ter temor, é necessário saber que o santuário de Deus não é qualquer coisa. Quando eu estou entrando na presença dele, eu não estou entrando em qualquer lugar, eu não estou entrando na presença de um deputado, na presença de um vereador, na presença de um prefeito, de um juiz, não, eu estou entrando na presença do Rei dos Reis, mano. Imaginem, eu tenho certeza que vocês ficariam muito lisonjeados de, por exemplo, se vocês pudessem ter conhecido a Rainha Elizabeth. Nossa, estou conhecendo uma rainha, alguém que tem um castelo, alguém que tem... Cara, você tem a opção, você tem a oportunidade de entrar na presença de alguém que é muito melhor, de alguém que é Rei dos Reis, alguém que é Senhor dos Senhores, que é acima de tudo isso. Então, muitas das vezes a gente tem essa oportunidade e a gente despreza ela, a gente não entende qual é a real importância. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, olha, tendo a ousadia, porque para entrar no santuário de Deus precisa ser ousado. Para entrar no santuário de Deus você precisa ser ousado. Então você entra no santuário de Deus, mas você entra por onde? Pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Então Jesus, ele pisou, Ele fez esse caminho para a gente.
né? Ele fez esse caminho para que a gente pudesse entrar na presença de Deus. Porque antes, se a gente for olhar lá, né? Para a gente poder adorar a Deus, a gente tinha que levar o nosso sacrifício, entregar para o sacerdote ia lá e sacrificava. Mas quando Jesus morreu, mano, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Então é isso que a gente precisa entender. Chegou a hora da gente entender isso, que a gente tem livre acesso à presença de Deus e a gente entrar de fato na presença dele. Viver uma vida de adoração. Viver uma vida onde eu entendo que eu tenho acesso à presença de Deus e que eu posso acessá-la a qualquer momento. Que eu posso acessar isso tendo o quê? Tendo uma vida de adoração. Sendo um verdadeiro adorador. Sendo uma pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade. Certo? Então, subam o monte do Senhor. Sejam vocês, né, as pessoas que vão subir o monte do Senhor. Sejam as pessoas, sejam os jovens que vão fazer valer a pena o acesso que Deus nos concedeu, que Cristo nos concedeu através do seu sangue. Porque enquanto muitos desprezam, então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Eu costumo dizer que não é que Deus tem filhos favoritos, mas aquele que se aproxima de Deus, Deus revela muito mais a ele. Aquele que se aproxima dele, Deus vai revelar muito mais. Porque aquele que não busca Deus, aquele que não tem um relacionamento com Ele, cara, se eu não converso, o que a pessoa vai saber de mim? Nada. Então, se a pessoa não tem intimidade com Deus, se a pessoa não tem relacionamento com Ele, o que Deus vai revelar para ela? Nada. Mas quem busca o Senhor, quem tem um relacionamento com Ele, quem acessa a presença dEle, quem vive uma vida de adoração, Deus vai revelando o seu reino, a mente é diferente, Deus vai mudando a mente da pessoa, vai mostrando a mente do reino, vai implantando o reino na mente dessa pessoa, e a pessoa consegue enxergar, consegue entender melhor as coisas do reino na vida dela. Então Deus não tem filhos favoritos, mas aquele que se aproxima dele tem mais benefícios, certo? Então pense, quem pode subir ao monte do Senhor? Ponto importante, quem é limpo de mãos, nossa, o cara errou aqui, ó. Quem é limpo de mãos? Quem é limpo de mãos e de coração, sem vaidade e engano, ou seja, ninguém, mas Deus, Cristo, nos permitiu acessar a presença dele através do seu sangue. Nós acessamos a presença de Deus não porque nós somos bons, porque nós somos limpos de coração, porque nós somos pessoas sem vaidade, ou porque nós somos pessoas que não praticam engano, mas porque Cristo foi assim. Porque Cristo foi uma pessoa limpa de mãos, puro de coração e que não cometeu engano. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós temos acesso, todos os nossos benefícios que nós temos é devido aos méritos de Cristo, é devido à obra de Cristo, certo? Então é isso que a gente precisa ter na nossa mente. Alguma dúvida, galera? De boa? Tranquilo? Hoje eu estou no tempo, hein? 8:55 ainda, estamos no tópico 3. Vamos lá, o culto à expressão visível do divino na terra. 1. O culto a Deus. Basicamente, o culto a Deus é o momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus numa igreja local. Então, o que é o culto? É o momento onde nós reverenciamos, tributamos e adoramos a Deus numa igreja local. E por que o culto tem que ser prestado numa igreja local? O Danilo ia falar, hein? Na minha opinião, o culto, na verdade, ele não tem que ser em um local específico, entendeu? Por exemplo, muitas vezes, quando antes de eu começar a trabalhar, às vezes eu tinha um costume, tipo assim, de férias escolar e viajar com meu avô. Como meu avô é caminhoneiro, tipo assim, eu fui pro Rio, pra Bahia, pra Curitiba, morei lá. E, tipo assim, ele todo domingo, geralmente quando a gente tava viajando todo domingo, ele pegava, reservava pelo menos, tipo assim, uma horinha, né? Ele pegava, começava a cantar dentro da harpa, na verdade ele ia, né, no trajeto todo cantando, e ele pegava, orava, abençoava o nosso caminho e tal, e ele meio que falava assim que era um culto móvel, né? A gente estava indo, a gente não podia estar presencialmente na igreja, mas a gente mesmo assim não ia deixar de adorar a Deus. Bacana? Mas aí, quando a gente fala a respeito de igreja local, o que a gente quer dizer? O que o comentarista quer dizer quando fala a respeito de igreja local? Alguém sabe? Alguém? Você Alguém? Eu sou que nem você, já.
vida a nossa vida é um culto, certo? Nossa vida é um culto a Deus. Todo mundo concorda? De boa? Nossa vida é um culto a Deus. Isso que o Dan está falando do vô dele é a forma de viver do vô dele. Ele não podia estar na igreja, mas ele levava o culto para onde ele estava, mano. Isso é o quê? É um estilo de vida de adoração. Então, isso é o nosso culto individual. Isso é a nossa vida como culto. Tá, beleza. Mas quando a gente fala de culto numa igreja local, a gente está falando da reunião dos santos. A gente está falando da igreja de Cristo se reunindo para prestar um culto. E quando a gente fala a respeito de igreja se reunindo, a gente fala a respeito do corpo, a gente fala de comunhão, a gente fala de unidade. Então, eu sozinho, eu não sou a igreja, mas nós somos a igreja. Nós juntos. Nós somos a igreja, certo? Todos juntos somos a igreja. Então, a gente precisa entender que o culto, se o culto é a expressão de Deus na terra, né, é a forma como as pessoas vão enxergar que existe um Deus. Como? Com pessoas adorando a Ele. Então as pessoas olham e veem alguém adorando esse Deus. Falam, nossa, pô, que da hora. Ó, a galera lá se reúne lá para adorar a Deus. Pô, bacana. É a expressão de Deus lá. Então, o culto, quando a gente fala de culto aqui, esse culto que ele está falando aqui não é o culto vida. É o culto momento. É o culto onde a gente se reúne junto para prestar uma adoração junto na igreja local que a gente participa, na comunhão que a gente participa, na igreja que a gente congrega, que a gente faz parte, certo? Boa? Então, embora os cristãos entendam teológica e doutrinariamente que a adoração não mais está restrita à geografia, que foi isso que a gente falou agora, né? Do culto móvel aí, desde os primórdios nos reunimos num local visível para cultuar a Deus e cumprir as duas ordenanças do nosso Senhor, que são quais? O batismo e a ceia. Não dá para eu ceiar sozinho, porque a ceia é exatamente comunhão. Não dá para eu me batizar. Ah, eu vou me batizar aqui. Não, velho. E não dá para você batizar outra pessoa se não tem outra pessoa com você, né? Se eu me batizei no estágio. Eu me batizo, é fogo. Você não tá preparado? É assim, né? Tá preparado? Tô. O Charles Eu vou te bater. É, isso, o Charles Vedder, exatamente. É o exemplo perfeito. Então não dá pra gente fazer isso aqui, certo? Não tem como a gente fazer isso. Então, a gente se reúne no local e presta um culto visível, um culto que é de forma visível. A nossa vida é um culto, como a gente já falou. Então eu louvo a Deus através da forma que eu trabalho, da forma que eu trato meus pais, da forma que eu trato a minha família, os meus amigos, as pessoas ao meu redor. Então tudo isso é um culto, a forma que eu trato as pessoas. As pessoas conseguem ver Deus através disso, mas as pessoas conseguem ver muito mais a Deus no culto visível, no momento que é dedicado a isso. Então, o culto visível ao Senhor é isso, certo? Então, nesses momentos de reunião da igreja é que são ministradas as ordenanças da ceia e do batismo, certo? São coisas que são feitas em grupo e não sozinhos, tá? Então, nesse momento, entendemos que Deus se encontra conosco em um culto, pois o louvamos, intercedemos, esperamos que Ele fale conosco por meio da exposição da palavra de Deus e experimentamos o compartilhamento dos dons espirituais para a nossa edificação. Então, como Paulo falou, eu acho que ele vai até mostrar aqui depois dos textos, né? Alguns traz salmos, outros têm línguas, né? Outros têm discernimento, outros têm interpretação e assim vai. Então, quando a gente está num culto, num ambiente de culto, são essas coisas que acontecem, tá? Então, logo, o culto cristão é um momento de grande devoção espiritual de maneira congregacional, de uma forma em comunhão, de uma forma em grupo, não sozinho. Então, o momento do culto é isso. A gente torna o culto visível quando a gente louva junto, quando a gente intercede junto, quando a gente ouve a palavra junto, a gente entende que Deus está falando conosco através daquela palavra. Então, esse é o momento do culto. O culto a Deus que a gente pratica como igreja, não sozinho, não o nosso culto individual, mas o nosso culto a Deus de forma congregacional, de forma como igreja, tá? Então, 2, a importância da liturgia. Então, a liturgia, vocês sabem o que é liturgia? Liturgia ali, né? Ó, por exemplo, qual que é a liturgia do nosso culto? A liturgia do nosso culto, nós começamos com oração, depois a gente faz a leitura da palavra oficial, depois a gente faz uma oração, o hino da harpa, depois vem imerso em graça, louvores. Mas ali muda um pouquinho também, né? Sim, o pastor, cada domingo é um
Mas independente dele mudar a ordem, independente da ordem ser alterada, sempre tem a mesma. Vocês podem perceber que, tipo assim, vocês podem perceber que independente do pastor Jesus mudar a ordem ou não, as coisas que acontecem são as mesmas. Então é oração, louvor e palavra. Ponto. Não tem momento da. O que é? Momento da revelação. Aí, entendeu? Tipo assim, momento sei lá, do milagre da unção da viúva. Não tem. E na igreja católica é um papel que mostra tudo o que vai acontecer, né, na missa. Tem. A igreja presbiteriana também tem, sabia? Derramamento do azeite do vinho. A gente tem. A gente, ó, uma vez, na época que a gente tinha banda, lembra? Na época que eu tinha banda? A gente foi tocar aqui na presbiteriana aqui, da Maringá. A gente foi tocar lá. Aí a gente chegou lá, quando a gente chegou lá pro culto, tinha um papelzinho, era o aniversário da igreja na época, tinha um papelzinho, e esse papelzinho tinha tudo, mano. Tinha o louvor que seria cantado, a palavra oficial, qual seria o tema da mensagem, que seria ministrado pelo presbítero. E, mano, tudo ali, tinha tudo ali. Aí as pessoas, tipo assim, algumas pessoas criticam, né? Porque você já sabe o que vai acontecer no culto, você só está seguindo o cronograma ali e tal. Mas também é uma forma de ter o que no culto? Ordem. Eu não vejo nada de errado. Por exemplo, o mesmo Deus que revela uma palavra para alguém, tipo assim, um exemplo, eu ministrei domingo. Então, tipo assim, o mesmo Deus que revelou a palavra para mim no sábado, a palavra que eu ministrar no sábado, é o mesmo Deus que pode ter revelado para o pastor que iria ministrar aquela palavra, que o culto seria daquele jeito 2 semanas atrás. Não tem problema. Nos Estados Unidos tem igrejas, tem pastores que eles fazem o cronograma das mensagens de 6 meses, mano. Porque não sei o que, mas o Espírito Santo não pode também revelar a mensagem de 6 vezes para eles? Mas na missa até a oração é escrita. Não, mas na minha já até a oração você lê, não. Aí não é oração, né? Talvez eu falei, nossa, meu Deus. Reza. Então, isso já não é nem oração, é reza, né? A diferença da oração e da reza é essa, né? Que a reza é um negócio decorado. A oração não é algo espontâneo, é uma conversa. Você fala com Deus, você conversa com Deus. Tanto que antigamente, na Igreja Católica, não se tinha oração. Se tinha apenas rezas. Então você rezava a Ave Maria, o Pai Nosso, né? E outras coisas. Até hoje. Sim, tem, mas era só isso antigamente. Hoje em dia, católicos também oram. Católicos também oram hoje em dia. Tem uma vez que parece que parece que é sério mesmo, sério. Então hoje em dia católicos também oram. Hoje em dia, na Igreja Católica, o Valário falou, tem umas missas que parecem muito mais culto evangélico do que algumas igrejas evangélicas aí, mano. Então, assim, essa forma, né, de fazer, né, não tem um problema, mas a liturgia existe para que haja ordem no culto. Porque o que é ordenado no culto? Louvor, palavra e oração. É isso, mano. E testemunhos, né? Testemunho também tem, se alguém quiser testemunhar, falar das maravilhas de Deus e tal. Então, assim, o culto é composto por isso. E a liturgia ela existe para que exista ordem no culto, para que não fique realmente virando um negócio de, tipo assim, que nem, por exemplo, tá, acabou, eu não vou falar o nome não, mas acabou de ter uma vigília famosinha em Itaquá. Vou falar o nome, mas eu vou falar. Enfim, teve uma vigília famosa. A gente daqui, mano, pra aqui dar uma olhada lá na França. Houve uma determinada vigília aconteceu, enfim. E aí o que acontece? Eu não sei como funciona essa vigília em si, mas a maioria das vigílias que eu já vi a respeito disso, mano, é tipo assim, 70 convidados para louvar, e no fim da palavra é 15 minutos de palavra, mano. Então, tipo assim, aí fica, fulano de tal, tá com oportunidade, fulano de tal, até culto normal, mano, em congresso, você vai em congresso das igrejas aí, mano, tanta igreja que canta, depois a palavra, tipo assim, vão dar oportunidade pro pregador, mano, eu cansei de ver isso, mano, no Belém, velho, cansei de ver isso no Belém. Tipo assim, o pessoal ia passar a palavra pro pregador 10 para as 10, mano. 9h40. Eles não assistem isso aí, não. Eu fui aquela vez que eu fui apresentar uma sobrinha. Meu, teve tantos
chegou na parte do pregador falou assim, vai dar tempo de pregar, vou só ler o Né? versículo. Só dá um tapinha na flor. Eu fiquei tipo, e ele não pregou, ele só leu o versículo. Eu falei, meu Deus. Aí você fala assim, mano, Você eu dá não a sei oportunidade de onde... dar pra palavra. Mano, ó, tem uma, ó. E ó, esse ó, vai dar tempo. o que acontece, tá? Depois eu falo porque eu vou cortar, mas ó, lá no Belém a gente tinha um problema, tá? Por exemplo, culto da mocidade, que não é mocidade, tá? Culto da mocidade. Os outros grupos, tipo assim, é competição, mano. Mocidade é melhor do que os adolescentes é melhor do que as mulheres e tal. É uma competição, tipo, mas é muito escancarado, mano. É muito escancarado. Então, tipo assim, cara, tem o culto da mocidade, os grupos não vão, mano. Aí, tipo assim, qual que é a estratégia que os líderes têm que fazer lá? Eles têm que convidar outros ministérios de jovens de mocidade para ficar vindo, para encher a igreja, porque a igreja não vem. Então, tipo assim, o que acontece? Lá, acaba, tipo assim, vindo 6, 7, 8 igrejas, e aí, tipo assim, você chamou uma igreja para ir lá, você não vai dar oportunidade, mano? Aí os caras ficam, a igreja fulana de tal, dá oportunidade. Aí, além do grupo cantar, ainda dá oportunidade pro líder trazer uma saudação ainda. Aí, tipo assim, cara, são, sei lá, 8, 7, 9, 10 louvores, ocupando aí 1h30, quase 2 horas de culto. Aí chega na hora da palavra, mano, o negócio é tão feio que o pastor presidente da Assembleia de Deus do Belém, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, uma vez ele foi no culto. Sim, uma vez ele foi no culto. Não, mas uma coisa interessante que ele fez. Ele foi num culto, foi numa igreja, na sede lá, no congresso, e aí chegou lá, teve esse negócio. A igreja tá. Foram passar a palavra para ele 10 para as 10. Sabe o que ele fez? Irmãos, abre a Bíblia comigo em João 7,53. E todos foram para suas casas. Amém. Ele fez isso, mas por que ele fez isso? Para afrontar o pastor. Porque o culto tem que ter ordem. Então, tipo assim, por mais que a palavra seja importante no culto, como o cara vai passar a palavra 10 para as 10 da noite, mano? Ele vai ficar enfadando o povo até 10h30, 11 horas da noite? Então é mais ou menos assim, chamou ele para ministrar a palavra, mas tomaram o tempo dele todo, então agora que vocês vão ter isso aqui, ó. E vão para suas casas, deu a ordem, acabou. Então assim, a liturgia existe para que tenha ordem. Então, mano, eu não consigo ver uma liturgia saudável de culto onde exista mais tempo de louvor do que tempo de palavra. Eu não consigo ver uma liturgia saudável dessa forma. Por isso que pra mim, tá, Henrique, pra mim, eu tiraria os grupos de cantar da igreja. Cantaria só o Imerso em Graça. É só o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor canta 3 louvores no começo. Oração, palavra. Vem a palavra, terminou, mais um louvor, encerra o culto. Acabou. A gente consegue fazer o culto em 1h15. Tranquilo. Culto rápido, o culto objetivo, onde a gente ora, canta e ouve a palavra. É simples. Pra mim é simples. Então, quando na época da pandemia, pra mim foi... Claro que a pandemia foi horrível, né? Mas para mim foi a época melhor em relação à liturgia das igrejas, porque as igrejas tinham que fazer live e tipo, eles não iam ficar enrolando 2 horas de live. Então todas as igrejas faziam culto assim. Ia, cantava 2 louvor, palavra, mais um louvor e acabou. Então, tipo assim, todas as igrejas entenderam que a liturgia tipo, mais simples era mais fácil. Então, mano, para mim é muito mais fácil e muito mais lógico isso. Então, ordem é a liturgia. A liturgia traz ordem para o culto. Teve uma época que era todos os grupos, né? Todo domingo. Não era bênção. A gente começava a cantar, a gente começava o culto 6h30 naquela época. A gente começava 6h30 o culto. Tinha dia que era 9h35, tava acabando, mano. 3 horas de culto, velho. Por quê? Porque era jovens cantando, adolescentes cantando, mulheres cantando, pré-adolescentes, crianças, o Ministério de Louvor, 6 grupos. E não tinha, nessa época não tinha Ministério de Homens ainda. Não tinha nem Ministério de Homens nem orquestra. Mas, mano, 6 grupos cantando, mano. Vamos colocar aí que a média de louvor aí do período do louvor são 4 minutos. Mano, 6 grupos são 24 minutos só de louvor. 24 minutos, meia hora só de louvor. Que é uma média. Então, meia hora de louvor ali, dos grupos.
Aí você tem um espaço entre eles. Então ocupa um espaço muito grande do culto, mano. Porque não é um negócio tipo assim, corrido, que acontece e tal. Não, mano, é um negócio que tipo assim, fala um negocinho, aí volta, aí fala outro negocinho e tal. Sim, mano, então é um negócio que é cansativo, entendeu? Então a liturgia ela existe para trazer ordem, certo? A liturgia existe para que haja ordem no culto, para que não seja um negócio bagunçado assim, de 7, 8 igrejas, 9 igrejas, 9 louvor, 10 louvor, não, tem que ter um horário para começar, tem um horário para terminar, e eu tenho que administrar esse tempo nessas coisas que são necessárias na liturgia do culto, certo? Então, por mais que a ordem seja invertida, tá? Não tem problema inverter a ordem, o que existe dentro do culto precisa acontecer da mesma forma. Então, a maioria das igrejas você vai ver, por exemplo, que a palavra é quase no final, Tem igrejas que mudam isso, tem igrejas que você chega, ora, levanta e já tem a palavra, depois vem os louvores. Já vi também. É estranho, mas é porque a gente está acostumado de uma forma diferente. O pessoal fala que o louvor prepara o coração para a palavra, né? Mas na verdade isso aí é coisa de pentecostal, né? Que o louvor deixa mais emotivo, então quando vem a palavra, já chora e tal, e sente que Deus está falando. Fez isso. Tal. Há muito tempo atrás começou O pastor faz esse negócio direto, o pastor é doido. Ele muda bastante, é muito difícil você ver um culto igual ao outro, mano, na refúgio, é muito difícil. Então, tipo, é mais ou menos essa pegada. A liturgia existe para que exista ordem, tá? Então vamos lá, de qualquer maneira, de maneira geral, podemos conceituar a liturgia como a forma que um culto a Deus é conduzido. Nesse caso, de acordo com a sua história, a igreja local pensa nos cânticos, na linguagem a ser usada, nos gestos e toda a forma audível e visível que contribuirão para o bom andamento do culto. Naturalmente, a liturgia traz uma ideia de ordem. Ela deve ser espontânea no sentido do que o apóstolo Paulo ensinou. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Assim, podemos dizer que a liturgia das igrejas, no geral, tem os seguintes elementos: oração inicial, cânticos congregacionais, momentos de intercessão, leitura oficial das Escrituras, ofertório, pregação da palavra, apelo, oração final e bênção apostólica. Geralmente é isso, tá? Não nessa ordem. Essa ordem pode variar de acordo com a região do nosso país e liderança da igreja. Então, cada um vai fazer de uma forma. Mas, geralmente, os elementos que compõem o culto é esse. A oração, intercessão, louvor congregacional, palavra, momentos de oferta e a bênção apostólica depois. Então, é isso, é basicamente isso, certo? Então, como devo me preparar para o culto? De acordo com o Salmo, e aqui, gente, eu acho que é o ponto mais importante da nossa lição, tá? Então, como devo me preparar para o culto? E isso que eu falei para vocês que eu acho que falta muito na gente nos dias de hoje, que é o preparo para o culto, é o preparo para vir para o culto. Por exemplo, hoje, EBT, ensino. O pastor perguntou qual era o tema, ninguém sabia qual era o tema da lição. Por quê? Porque ninguém viu a revista. Ninguém se preparou para estar aqui hoje. Vocês entendem? Falta preparo pra gente ou não falta? Falta. E é inegável isso, mano. Então, assim, será que a gente não pode melhorar? Será que a gente não pode fazer melhor? Será que a gente não pode se preparar? A gente se prepara pra tudo, mano. Eu, pra vir dar aula pra vocês, eu me preparo, eu sento, a mensagem que eu vim trazer no domingo, o pastor me avisou no sábado de manhã que eu ia trazer, eu passei o sábado inteiro antes de trabalhar, passei a noite inteira no serviço pensando na mensagem, cheguei de manhã, dormi, acordei, já fui de novo mexer, aí tive que ir lá para Ribeirão Pires para resolver o negócio. Quando eu voltei, fui terminar o esboço para poder pensar à noite. Então, tipo assim, é preparo. Se eu não me preparo para trazer uma mensagem, eu vou chegar aqui no púlpito e ficar igual um irmão lá. Da última igreja que eu participei lá, que o irmão foi pregar e ele queria pregar no domingo, eu passei a oportunidade para ele, aí ele começou, porque irmãos, xerebedé, e não sei o que, xerebedé, e não falava nada, não tem palavra, mano. Quem não tem palavra conta história, mano. O pessoal fala que quem não tem dinheiro conta história, né? Mas quem não tem palavra conta também. Então, a gente precisa se preparar para as coisas. Se eu não me preparo para trazer uma palavra, o que eu vou oferecer para as pessoas? O que Deus vai falar através, de mim? Então, eu preciso me preparar para um culto. Eu preciso me preparar não só quando eu vou trazer a mensagem, mas eu preciso me preparar também quando eu recebo a mensagem. Não só quando eu louvo,
quando eu conduzo a adoração no Ministério de Louvor, mas quando eu recebo a adoração também, eu preciso estar preparado para isso. Então a gente precisa se preparar para o nosso culto, mano. Seja ele de ensino, como é o de hoje, seja um culto de adoração, como de quinta, seja o culto da família no domingo. Eu preciso me preparar, seja um evangelismo, eu preciso me preparar, por quê? Porque se alguém me faz uma pergunta no meio da rua, ou como que eu vou explicar Jesus para alguém, mano, que não é crente? Como que eu vou falar assim? Como que eu vou falar de uma forma que a pessoa entenda, sem parecer que eu estou falando crentez, evangeliquez, ou sou profeta, porque Deus e tal, não sei o que, cara, tem coisa que a galera não entende, mano, não entende da mesma forma que a gente. Então a gente precisa achar modos, então eu preciso me preparar. Então assim, cara, a gente precisa se preparar para tudo, principalmente para o nosso culto. Quando a gente vai oferecer algo a Deus, a gente precisa se preparar, mano. Porque para Deus a gente não pode oferecer qualquer coisa, mano. E a gente está oferecendo qualquer coisa para Deus, a gente está oferecendo, mano, coisa meia boca. Então a gente precisa, mano, mudar essa mentalidade. Então, como eu devo me preparar para o culto? De acordo com o Salmo 24, nosso culto e sua liturgia devem nos levar a adorar a Deus em espírito e verdade. Olha o segredo. Aqui, espírito e verdade tem a ver exatamente com a disposição de estar o quê? Inteiro no ato da adoração, sabendo o que se está fazendo ali. Então, quantas das vezes a gente está no culto, a gente é um crente girafa, né? A gente está no culto, o corpo está lá na igreja, mas a cabeça está lá. Cara, não, você tem que estar inteiro ali, mano. Você tem que estar inteiro ali. Quantas vezes você está ali, mas você está lá com a cabeça lá no jogo do Corinthians lá? Você está lá com a cabeça lá no jogo do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Está lá no jogo da Champions. Você está dentro da igreja, mas você está com a cabeça lá no seu problema que aconteceu lá no seu trabalho. Você está com, sabe? Muitas das vezes a gente não está por inteiro no culto. E adorar a Deus em espírito e verdade, a gente fala às vezes que adorar a Deus em espírito e verdade, que a gente é adorador, que a gente adora a Deus em espírito e verdade, mas é mentira, porque a gente quase nunca está inteiro no culto, mano. Quase nunca a gente está inteiro. Quantas vezes, mano? Quantas vezes eu olho, eu estou na nada da igreja, eu estou lá, né? Estou olhando. E aí eu vejo. Tá no culto? Não tá. Às vezes eu vejo o pregador pregando, às vezes a pessoa está pregando e a pessoa está lá. Sério que você quer ler a Bíblia na hora da palavra? Não? Na hora da palavra você usa a Bíblia para acompanhar o pregador que está ministrando. Você pode usar um papel para anotar. Inclusive, eu acho que é uma das melhores formas de você memorizar algo, é você anotar. E anotar não no celular, anotar escrevendo. Quando você escreve, você memoriza muito mais fácil. Essa é a forma que eu consegui memorizar muita coisa. É a forma com que eu estudo. Todo o esboço que eu faço, eu escrevo ele primeiro à mão, depois eu passo ele para o computador. Depois eu passo ele para o celular, para onde for. Porque eu preciso memorizar isso. Tudo que eu vou estudar, porque eu prefiro a revista física do que a revista digital. Porque aqui, mano, ó, a minha revista, como que é? Toda rabiscada aqui, ó, toda... Mano, eu risco ela toda. Faço minhas anotações nela e tal. Então, assim, a minha forma de entender, de absorver. Então, existem horas para as coisas, né? E a pessoa quer ler a Bíblia na hora da palavra. Não é porque ela está prestando atenção na palavra, não é porque ela tem sede da palavra, mas é simplesmente porque ela não está interessada no que a palavra está dizendo e ela quer achar alguma outra coisa, quer achar uma outra coisa para fazer naquele momento. Então, quantas vezes a gente está na igreja, mas a gente não está no culto? A gente está na igreja, mas não está no culto. Cara, eu vou falar, para quem serve é pior ainda, mano. Para quem serve é pior ainda. Porque você está ali, daqui a pouco você tem que se preocupar com o som que está muito alto, você tem que se preocupar com a corda da guitarra que desafinou, você tem que se preocupar com Cara, é difícil. Mas a gente precisa estar inteiro no que a gente está fazendo, a gente precisa estar inteiro no culto a Deus. Se a minha forma de oferecer um culto a Deus é cuidando do som, para o som ficar melhor, para a igreja poder entender melhor a voz do ministro, poder entender melhor a voz de quem está cantando, de quem está louvando, então eu preciso fazer o meu melhor ali, eu preciso estar focado ali. Então, se o meu culto hoje vai ser servir água para as pessoas, então eu tenho que servir água da melhor forma, eu tenho que estar focado em servir água. Se o meu culto hoje vai ser cumprimentar os irmãos da porta, então eu preciso cumprimentar os irmãos da porta. Se eu olhar o carro, eu preciso estar de olho nos carros. Mas eu preciso também estar ouvindo a palavra.
Então, assim, a gente precisa estar inteiro no ato de culto a Deus. Quando a gente fala de culto, mano, a gente precisa estar inteiro. Não dá pra estar metade, mano. Não dá pra ser metade, meia, não dá. Ou você abraça uma coisa ou você abraça a outra, mano. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque muitas das vezes, isso é uma frase que eu ouvi há muito tempo, hoje o colega meu repostou essa frase também, mano, o inimigo, se ele não te destrói, ele te distrai, velho. E a gente é uma geração muito distraída, mano. A gente é muito distraído, velho. Qualquer coisinha você tá falando com alguém, daqui a pouco a pessoa tá varejando, assim, ó, buscando, olhando pro nada, metendo a egípcia, né? Cara, nossa geração é distraída. Você tá falando com alguém, a pessoa tá assim, ó. Você falando. A vontade de catar aí. Então, mano, a nossa geração é uma geração distraída. A gente se distrai por pouca coisa. Então o inimigo, se ele não consegue destruir a gente, ele vai distrair, mano. E se ele distrai a gente não consegue oferecer o culto direito, a gente não consegue ler a Bíblia direito, a gente não consegue orar direito, a gente não consegue ter um relacionamento com Deus direito. Por quê? Porque a gente está distraído com outras coisas. Então o grande segredo é, esteja inteiro, faça por inteiro. Quando você perceber que você está se distraindo, sabe o que você faz? Repreende esse espírito maligno, mano. Porque muitas das vezes a gente acha que é só a nossa mente, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho... Não, velho, às vezes é espírito maligno que está te dispersando. O mundo espiritual é real, gente. A gente, às vezes, que tem pessoas que espiritualizam demais as coisas, né? Mas tem gente também que espiritualiza de menos, que acha que tudo é ciência, tudo... Não. E tem coisa que é espírito maligno, mano. Tem coisa que são hostes, potestades espirituais. Então, você começou a se distrair. Primeiro, você vai pro culto, mano, dobra o seu joelho e ora, velho. Ora. Não fica com o seu joelho fechado. Ora a Deus. Agradece pelo seu dia, agradece pelo seu alimento, agradece pelos livramentos que você nem sabe que você teve. Agradece pelo fôlego de vida, pela oportunidade de estar lá, velho. De estar ali. E já repreende, fala, Deus, não deixa eu me distrair nesse culto. Deus, eu repreendo toda a dispersação da carne, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para me distrair. Porque Jesus, quando ele conta a parábola do semeador, ele fala, né, que algumas sementes caíram no meio dos espinhos, outras sementes caíram no meio das pedras, mas tem uma semente que o pássaro vem e pega e leva embora e come. Essa é a palavra que é roubada, mano. Muitas das vezes a gente deixa de receber algo de Deus porque a gente está distraído. Aí o inimigo vem e rouba a palavra. Então assim, mano, não deixa de se distrair, estejam inteiros. Quando vocês perceberem que estão se distraindo, mano, repreende em nome de Jesus. Não, nada vai me distrair não, vou prestar atenção em nome de Jesus e vai para cima, mano. Não podemos estar presentes de corpo, mas ausentes de mente. O culto não acontece por causa da liturgia, mas por causa dos adoradores. Nesse sentido, toda a nossa memória, atenção, imaginação, pensamento, linguagem deve estar voltado para o que estamos fazendo, prestando um santo culto a Deus. No momento do culto, estamos subindo ao monte do Senhor. Por isso, devemos ser participantes ativos do período cultico. Entoar os cânticos, suplicar a Deus na oração congregacional, receber a palavra com toda reverência e quebrantamento. Um culto pode mudar a trajetória de uma vida. Então, mano, eu vejo muita gente que reclama, porque Deus não fala comigo, porque Deus não fala comigo. Mano, claro, não presta atenção na palavra. Como é que vai ouvir Deus falando? Não vai ouvir, mano. Mano, não adianta. Então a gente não pode estar presente de corpo e estar ausente, mano. Com a nossa mente longe. Então tudo que a gente está fazendo, a gente precisa estar focado naquele momento, na adoração a Deus, prestando culto a Deus. Então a gente tem que participar do culto, mano. Meu, tem crente que vem pra igreja e não dá um glória, mano. Não fala um aleluia. Não fala um eu te amo, Jesus. Não fala Deus, tu és bom. Cara, não fala nada. Não canta. Não ora. Eu entendo que oração não precisa ser de joelho. Você pode orar de pé, sentado, mas tem gente que, mano, não sei o que acontece, velho, sinceramente. Não olha, não fecha o olho para orar, não ora, nem fazer a oração do mosquito, né? Nem isso, mano. Então, assim, sabe, tem gente que não participa do culto, mano. E o culto tá aí pra gente prestar. A gente presta um culto, a gente não assiste culto, gente. Por isso que eu não sou contra culto online, tá? Não sou contra culto online. Mas eu acho que o culto online não substitui o culto presencial. Porque o culto online você assiste. E o culto, quando você está presente, você tem que prestar no culto, é diferente.
Você oferece um culto, você entrega um culto, você não assiste um culto. Então, a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque o culto pode mudar a trajetória de uma vida. Quantas pessoas que a gente sabe, que a gente conhece, que vieram em um culto e tiveram sua vida completamente transformada? Quantos testemunhos a gente já não ouviu de pessoas que vieram para a igreja uma vez, e nessa vez que vieram, Deus falou com elas, Deus transformou a vida delas, e a partir dali foi um marco. Então, um culto pode mudar a trajetória da vida de uma pessoa, se essa pessoa não estiver distraída. Certo? Então, como me preparar para o culto? Eu preciso entender que eu preciso participar, estar inteiro no culto. Então, gente, se preparem, comecem a se preparar para os cultos. As EBTs, os cultos de quinta, os cultos de domingo, as intercessões dos jovens, os encontros dos jovens, os evangelismos dos jovens. Vamos ter evangelismo aí, né? Dia 28. Vamos se preparar para isso, mano. Vamos fazer. Certo? Vamos fazer valer a pena. Vamos aproveitar esse tempo, mano. Tem muita gente que queria estar aqui e não pode, mano. Tem gente que pode, às vezes a gente nem aí, mano. De qualquer jeito. Não é assim, mano. Pra mim não é assim. Sei que é chato ficar ouvindo isso, mano, mas é a verdade. E eu tô aqui para ensinar vocês, então é isso mesmo. Sem dó. Beleza? Certo? Conclusão. O Salmo 24 mostrou que Deus é o objeto da nossa adoração e que nós vivemos para adorá-lo. Nesse sentido, temos um compromisso ético com Deus e com nós mesmos que expressa a nossa vida de culto a Deus. O momento em que passamos em comunhão, adorando o Senhor em espírito e em verdade, pode alterar por completo a trajetória da nossa vida. Portanto, cultuar a Deus com nossos irmãos se torna o melhor ato do mundo. Certo? Valorizem isso aqui, gente. Valorizem esse momento. Porque vai ter momentos que vocês não vão poder estar aqui, mano, e vocês vão querer. Então, valorizem esse momento. Se preparem para esse momento, para que esse momento seja cada vez melhor. Sexta-feira eu fui conversar com o pastor Zezinho. Estava na casa dele lá, conversando lá. Saí do serviço 6 horas da tarde, fui lá para casa dele lá, saí de lá quase meia-noite. Trocando ideia com o pastorzão. E aí a gente estava conversando a respeito da escola bíblica, né? E aí eu estava falando para ele, ele mandou um vídeo esses dias lá para os professores do DBT, e aí ele falou o seguinte, vocês têm que estudar, se preparar para a aula de vocês, né? Se preparar, trazer conteúdo bacana e tal, não sei o quê. E eu estava conversando com ele disso, eu falei, pastor, eu não mandei nada lá no grupo para meio que não contrariar o que ele estava falando, né? Mas às vezes é difícil para o professor preparar uma aula que ele sabe que os alunos não vão absorver. Vocês podem perguntar para a Amanda. Quando eu comecei a dar aula para os jovens, eu levava de 6 a 8 horas para preparar uma aula da escola bíblica. Porque eu trazia muito conteúdo. Só que eu comecei a ver o quê? A galera não consegue absorver, mano. Por quê? Porque não está preparado para a aula. Então agora, mano, eu gasto 1h30 para fazer a lição, mano. Eu sento, estudo a lição, leio a lição primeiro, pego as referências bíblicas, começo a cruzar referências, dou uma estudada, vejo alguns versos para complementar e tal. Contexto, se tem algum texto base, a gente vai ver o contexto, vai analisar. Mano, 1h30, 2 horas no máximo eu gasto para fazer a aula. Por quê? Porque se eu gastar mais do que isso, eu perco tempo, porque vocês não absorvem. Eu comentei isso com ele. Falei, então eu estou tentando instigar eles a se preparar para as aulas, a ler a revista em casa. Então eu sempre falo, gente, superlição, gente, vou trazer chocolate, quem responder ganha chocolate. Por quê? Porque eu quero instigar vocês a se prepararem para a aula. Por isso, eu acho que foi por isso que ele fez essa pergunta aí hoje. Por quê? Porque ele entendeu também que nos adultos também acontece. Mano, a nossa vida é correria, eu sei que é correria, mas a gente pode tirar de meia horinha, se a gente... se vocês... eu faço um desafio para vocês. As próximas lições, tentem pelo menos ler a revista. Ler, não precisa sentar e estudar, mas tentem pelo menos ler a revista. Devagar, assim, leiam a revista. Só de vocês lerem a revista, quando chegar aqui na aula, que a gente for falar a respeito desses temas, vai estar fresco na mente de vocês vão absorver muito mais fácil. Muito mais. Vocês vão ver isso de uma forma sem dúvida nenhuma. Beleza? Então faço esse desafio para vocês. Façam isso, vocês vão ver a diferença de quanto conteúdo vocês vão agregar para a vida de vocês. Beleza?